capítulo 15 de Evangelho de Mateus, a partir do versículo 21. Acompanhe até o versículo 28. Uma passagem bastante conhecida, mas com certeza vamos aprender algumas lições com esse texto. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Nós, de tantas mulheres que nós ouvimos destaques na Bíblia, se formos mencionar algumas delas, podemos falar de Ana, podemos falar de Sara, podemos falar de Ruth, poderíamos falar da rainha Esther, que Deus usou para livrar uma nação de um extermínio. Muitas mulheres valentes, Débora, atuando como profeta, juíza. Mas eu quero destacar nessa noite esta mulher que a Bíblia não revela o seu nome, apenas uma mulher de Cananeia. Esta mulher que é uma mulher que nos deixa algumas lições, que acredito que todos nós devemos aprender com ela. E a primeira lição que eu vejo nesta mulher, é que esta mulher foi uma mulher determinada. Esta mulher não era filha de Abraão, esta mulher não era uma mulher judia, esta mulher era uma mulher gentia. Jesus está fazendo uma viagem missionária fora das terras de Israel, fora da Terra Santa. A Bíblia diz que ele chega perto de Tiro e Sidom. E esta mulher, ela ouve falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, e que aquela multidão acompanhando Jesus está adentrando na sua cidade, na cidade de Cananeia, ela diz: hoje é a minha hora, hoje é o meu dia, esta oportunidade eu não vou perder. Já ouvi falar tanto desse Jesus, já ouvi falar tanto deste homem, porém as minhas condições, quem sabe, nunca me permitiu atravessar as fronteiras,
Eu nunca pude ir até Galileia, até Jerusalém, passar por onde ele passa, em Nazaré, onde ele nasceu. Eu não tive oportunidade. Mas ele resolveu entrar na minha cidade, eu vou falar com ele. E ela tinha um problema difícil, porque a sua filha estava endemoniada. Com certeza, aquela mulher já havia passado muitas humilhações, porque o espírito maligno, quando se apodera de uma pessoa, o espírito faz desta pessoa um verdadeiro escravo, faz desta pessoa viver momentos de desprazeres, a família fica desesperada, porque uma força maligna toma posse dessas pessoas, e muitas das vezes a família não pode segurar. Muitas delas vivem encorrentadas dentro de casas. Muitas delas são obrigadas a ficar, inclusive, dentro de quartos trancados. Outros colocam até numa jaula como um animal. O espírito maligno, ele toma conta de muitas pessoas e humilha as famílias. Quem sabe aquela mulher era uma dessas que vivia humilhada naquela cidade, porque a sua filha era endemoniada. Quando ela ouve falar que Jesus está chegando, quem sabe o seu marido não quis acompanhá-la. A Bíblia não fala, mas ela saiu ao encontro do mestre. E ela vem gritando, ela vem desesperada, ela vem angustiada. Porque quem está com um problema grave, quem está vivendo um momento de angústia, de desespero, não vai ao encontro de ninguém falando mansinho, suave. Olha, eu preciso que você resolva o meu problema. Quando você vai no médico, você já vai falando logo tudo o que está acontecendo. Já abre logo e já começa a chorar, já começa a dizer, e fica esperando, quem sabe, o médico se compadecer de você e dizer, não, se acalme, tudo vai dar certo, não é assim. Infelizmente, até os médicos hoje perderam, parece que um pouco dessa emoção, e eles já partem e já falam, olha, você está certo, você tem que se cuidar mesmo, seus dias estão contados, se você não tomar uma decisão na vida, não mudar o seu comportamento, não mudar o seu jeito de viver, você vai morrer mesmo. É assim que os médicos falam. Antigamente eles passavam um pouquinho a mão, davam um consolo, a pessoa saía até acreditando, mas hoje eles já falam as verdades que a pessoa precisa ouvir, pega assim o exame e já fala, olha para você, olha para o exame, olha para você, fala, meu amigo, minha amiga, você está viva por um milagre. Já faz uma pergunta, você é cristã? Você é crente? Você tem fé? Você fala, meu Deus, minha situação é terrível. Não é assim que os médicos fazem? É assim. Aquela mulher partiu para o desespero, partiu para cima do mestre e disse, eu vou falar com Jesus. Ele vai resolver o meu problema. Mas afinal de contas, não era judia, era um grupo fora do contexto, vamos dizer assim. E ela vai se aproximando de Jesus. E de repente, os seus discípulos, aqueles que estavam ao redor do mestre, falaram, Jesus, está vindo uma louca aí, uma mulher desesperada, gritando. Por favor, Jesus, despede essa mulher. Muitas das vezes, irmãos, nós somos decepcionados perto daquelas pessoas que a gente acredita que vai ajudar a gente. Muitas das vezes nós somos decepcionados pelas pessoas que estão perto, pensando, muitas das vezes, que nos vai ajudar. Aquela mulher
jamais pensava que os discípulos de Jesus, aqueles que estavam perto de Jesus, poderiam dizer assim para Jesus: Jesus, manda essa mulher embora, por favor, está gritando, olha que vexame, que coisa feia, não estamos nem na nossa terra, viemos aqui, não é nem judia, gritando. Jesus está ouvindo, a mulher está gritando. Jesus tem um coração de compaixão. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. Não importa quem está do teu lado não querer te entender. Não importa quem está no meio da multidão não querer aceitar o grito de desespero. O importante é Jesus parar e ouvir. O importante é quando Jesus começa a ouvir. Porém, Jesus continua caminhando, os seus discípulos tentando fazer que aquela mulher não se aproximasse do mestre, mas ela é determinada. Ela vai ao encontro, ela diz: eu preciso falar com o mestre. E a Bíblia diz que ela, se aproximando do mestre, ela clama por misericórdia, ela clama por compaixão, e ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela chega com esse desespero, fala com Jesus, e Jesus simplesmente se cala. Segunda lição que nós devemos aprender, irmãos, com esta mulher, é entender quando Jesus se cala. E quando Jesus se cala, existe uma lição chamada perseverança. Muitas das vezes você está clamando. Muitas das vezes você até pensa que Jesus não está ouvindo a tua oração. Muitas das vezes você está às madrugadas derramando lágrimas. E você vem para a igreja e diz: hoje, se Jesus não falar comigo, eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso de uma resposta de Deus. Deus já está falando com muitos aqui. Deus já está falando e dando a resposta para você. Jesus está dizendo que não é porque Ele está calado que Ele não está trabalhando. Muitas das vezes Ele se cala, mas Ele está trabalhando. Ele tem a forma de trabalhar, Ele tem a forma de falar conosco. E você está clamando, você está buscando, você está pedindo. Os discípulos não querem que você fale com Ele, mas você está falando. O inferno não quer que a tua oração chegue ao trono de Deus, mas você está falando com Deus. As tuas orações estão chegando como cheiro suave na presença de Deus. Mas você parece que está entendendo que Deus está no silêncio. E muitas vezes Deus está no silêncio. Deus se cala. A mulher está gritando, mas Deus se cala. E os seus discípulos chegam ao pé dele e rogam: despede, manda embora. Essa mulher está aí gritando, envergonhando o nosso grupo, manda embora. Aí Jesus, no meio daquela situação, Jesus então volta para aquela mulher e fala para aquela mulher assim: olha, vou dizer algo para você. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus, sendo judeu, Jesus estava dando um recado para ela, dizendo: olha, eu não tenho nada a ver com o teu problema. Jesus estava dizendo: eu vim para cuidar das ovelhas perdidas de Israel. Meu negócio ainda não chegou
a hora de falar com os gentios. Por favor, tranquilize, não é a hora ainda, eu não tenho compromisso com vocês, vocês são outro povo, eu não quero nada. Aquela mulher, ouvindo isso, talvez se fosse eu ou você, uma pancada dessa, falava, este homem está fora. Se fosse nos dias de hoje, tinha que chamar, como é que fala, os direitos humanos. Nossa, só porque eu não sou brasileiro, vamos trazer para o Brasil, só porque eu não sou brasileiro, eu sou estrangeiro, você está agindo comigo desta forma, ou reclamar aos direitos humanos. Jesus naquela época, ele foi direto, ele disse, eu não chegou a minha hora de resolver os problemas dos gentios, eu vim para resolver os problemas dos judeus. E aquela mulher olhando para Jesus, eu tenho certeza que ela também não se importou muito com as palavras que Jesus falara. Mas aquela mulher tomou uma terceira atitude. E essa terceira atitude, todos nós precisamos aprender uma lição com esta mulher. Aquela mulher se humilhou. Ela poderia ter levantado a voz, já estava ali perto do mestre, já tinha ouvido os seus discípulos mandando ele rejeitar, de repente ele fala isso com ela, ela poderia levantar a voz e partir para a ignorância, mas ela se humilha. A Bíblia diz que quando ela ouviu isso, ela se prostrou e adorou a Deus. Queridos, quando você prostra diante do altar de Deus, os céus começam a se mover em teu favor. Quando o ser humano entende que existe um Deus que recebe a adoração de um ser humano, que o adore em espírito e em verdade, Deus começa a olhar para essa terra de uma forma diferente. Esta mulher, ela não quis naquele momento partir para a ignorância, mas ela tinha uma necessidade. Ela sabia que ela precisava naquele momento de interceder pela sua filha. Afinal de contas, era a sua filha que estava vivendo um momento de agrura, endemoniada, atormentada. E ela se humilha e começa a adorar a Deus. Quem sabe ela, naquela adoração ela começa a dizer, Deus, eu estou aqui intercedendo pela minha filha. Não é nem por mim, mas é por ela. Uma lição que todos nós temos que aprender, irmãos, é a lição de intercessor. Muitas das vezes nós somos muito egoístas. Se não é comigo o problema, eu não estou preocupado com o meu vizinho, com o meu próximo. Tem muito mais pregadores, tem muito mais cantores, tem muito mais músicos, tem muito mais e muito mais na igreja do que intercessores. Intercessores tem poucos. E nós precisamos aprender com esta mulher que precisamos ser intercessores, interceder pelos outros que precisam de nós. Interceder pela nossa família, interceder pelos nossos familiares, interceder pelos nossos negócios, pela empresa, pelos nossos vizinhos, interceder pela nossa igreja, interceder pelo nosso pastor. Precisamos entender que este ministério de intercessão é um ministério valoroso, mexe com o coração de Deus. Precisamos entender que as pessoas precisam de nós.
E quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós começamos a entender a miséria dos outros, a necessidade dos outros. Ela poderia muito bem dizer: não, Jesus, não precisa passar por esta humilhação, não sou eu o problema, eu não estou pedindo para mim, eu estou apenas intercedendo pela minha filha, tem misericórdia dela. Jesus volta para esta mulher, e Jesus, vendo esta mulher o adorando, Jesus responde: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Fé move montanhas. Nesta hora ela coloca a sua fé em ação. Aprenda a lidar com os obstáculos da vida usando a sua fé. Esta é a quarta lição que nós devemos aprender com esta mulher. Obstáculos, irmãos, são situações que aparecem para fazer eu e você desanimar, não aceitar a condição. Obstáculos que aparecem muitas das vezes no momento de uma decisão acertada, que nós não podemos recuar. E muitas das vezes, diante dos obstáculos que aparecem, nós queremos desanimar e achar e querermos nos convencer: é verdade, eu não mereço mesmo, ele não veio para mim, afinal de contas sou gentil, sou de um outro grupo, ele veio para os judeus, apesar dos judeus não o reconhecer, mas ele veio para os judeus. Ela poderia se convencer, e diante desses obstáculos, dessas situações que ela estava vivendo, recuar e dizer: obrigado, não foi o momento, vou voltar, e a minha filha infelizmente vai continuar endemoniada. Não, ela se humilhou aos pés do Senhor, e ela partiu para cima dos obstáculos, e ela disse: não, está certo, Senhor, eu creio realmente, não é certo mesmo, e não é bom dar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas Jesus, os cachorrinhos também comem das migalhas. Mas eu entendo algo muito mais revelador do que esse momento da migalha. Jesus estava falando daquela forma, irmãos, porque ele estava falando aquilo que os seus discípulos e os religiosos que estavam com ele queriam ouvir. Ele estava falando assim, Paula, porque era desse jeito que eles queriam ouvir. Eles não estavam com coração de compaixão, com coração de misericórdia, não. Jesus nesse momento fala desta maneira para esta pobre mulher, aquilo que os seus discípulos, que os religiosos estavam ali ao lado dele, queriam ouvir exatamente isso. Não, Jesus, é isso mesmo, este povo aí, ó, não é do nosso grupo, nosso negócio não é com eles, que deixe, que sofra. Quantas pessoas, irmãos, pensam como aqueles que estavam perto de Jesus? Quantas pessoas que, em vez de somar na hora da luta, na hora da angústia, e dizer: não, o meu problema também é meu, a partir de agora o problema dele, o problema dela também é meu, eu vou comprar, eu vou para o joelho, eu vou falar com Deus, ela não está sozinha nessa luta, ele não está sozinho, a sua família não estará sozinha.
Eu estou junto, conta comigo, vamos falar com Deus, vou pagar o preço junto. Mas ele estava falando para ver o que daqueles homens estava nos seus corações arrazoando e pensando. Porque Jesus, ele lê os pensamentos. Ele sabe exatamente o que você está pensando aqui nessa noite. O diabo não tem esta liberdade, não tem esse poder de ler os teus pensamentos. Aí você me pergunta, mas como que o diabo muitas das vezes sabe daquilo que eu quero fazer e que eu estou tentando resolver? Sabe porque você fala. Todas as vezes que você fala, o diabo sabe, porque ele ouve. E a Bíblia diz que ele é enganador e mentiroso. Daí ele sabe porque você falou. Mas se você pensar, jamais, no seu pensamento ele terá o poder da onisciência para tentar ler aquilo que você está pensando. Por isso que o Espírito Santo, ele diz que quando nós estamos falando com a língua dos anjos, o diabo não entende. Porque a língua espiritual é a língua dos anjos. Ele não consegue entender o que você está falando. Ele só consegue entender o seu português, o seu inglês, o seu guarani, o seu espanhol. Ele entende. Mas a língua dos anjos, ele não consegue entender. E quando você pensa, Deus já está fazendo a leitura que você está pensando. E naquela adoração, eu consigo entender Deus, lá dos céus, ouvindo o diálogo desta mulher. E esta mulher, ela não aceita as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não. Tem gente que já se acostumou com migalhas. Tem pessoas que qualquer coisa para ele serve. Não, pastor, qualquer coisa para mim serve. Não importa. Não. Uma grande lição que eu quero que você aprenda nessa noite. Aquela mulher não se contentou com as migalhas que caía da mesa do seu Senhor. Ela foi um pouquinho mais longe. Na sua adoração, ela levou Jesus a ler um pensamento que ela estava pensando. Ela disse: Jesus, quero que tu lembre uma coisa. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, 17, a Bíblia diz que: e foi-lhe dado, versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu tenho certeza que esta mulher levou Jesus nesta hora a dizer: peraí, Jesus, tu entrou numa sinagoga e tu leste que tu foi enviado. Tu foi enviado. O Espírito do Senhor estava sobre ti. E tu foi ungido para evangelizar os pobres. Tu foi ungido para curar os quebrantados do coração. Eu estou nesse negócio. Eu faço parte desse negócio. Tu foi ungido para pregar liberdade aos cativos. Sim, a minha filha está aprisionada. Eu faço parte deste grupo. Eu não estou fora. Tu foi ungido para dar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
prostrada, adorando. Eu acredito que ela lendo e pensando nisto, eu vejo o céu se abrindo. Sabe quando há um alinhamento do céu com a terra? Sabe quando você dobra o teu joelho, num desespero, fracassada, e quando você levanta mais forte do que um leão? Aquela mulher estava prostrada, adorando, esqueceu do problema, esqueceu da filha endemoniada, porque quando você está falando com Deus, meu querido, você já esquece do problema, você já transfere o problema, você já fala: Senhor, a partir de agora já não é mais comigo, é contigo. Quando você está falando com Deus, não importa se está dobrado o joelho, ou se está de pé, andando, mas está falando com Deus, o Espírito Santo começa a falar no teu coração e diz: esse problema já não é mais teu, esse problema já tem dono, o dono dele é o Senhor dos Exércitos. Quando ela está adorando, quando ela leva Jesus à sinagoga, e ela começa a questionar: eu também faço parte desse grupo. Jesus olha para esta mulher, e não tem uma outra palavra para dizer a ela senão esta: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Quando há um alinhamento do céu com a terra, Deus ordena, Deus fala, faz. O milagre é agora. Esse é o momento. A sua fé alcançou o milagre. A sua fé transpassou todos os protocolos. A sua fé transportou as fronteiras. A sua fé conseguiu mexer e tocar no coração de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite? Hoje é o último domingo deste mês de janeiro. Você chegou aqui, quem sabe, como esta mulher. E você que chegou dizendo: o Senhor, já está terminando janeiro, e o meu milagre ainda não aconteceu. Ouço tantas pessoas dizer tantas coisas que parece que tem hora que a minha fé vai desanimar. Terça-feira passada eu falei aqui sobre vivendo com certeza no meio das incertezas. Sabe quando você tem certeza que vai alcançar, e as pessoas que estão do teu lado estão dizendo: não adianta, você não vai chegar, você não vai conseguir, não vê que você é fraco, não vê quantas coisas você já fez. Vivendo e tendo certeza no meio das incertezas, é quando você pode dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho certeza que Ele é Senhor da minha vida. Eu tenho certeza que Ele pode fazer isso por mim. Eu gostaria que vocês ficassem em pé nesta hora. Oh, aleluia. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo, Ele pôde revelar ao meu coração e no teu coração, que no meio dos desafios, no meio das lutas, no meio dos confrontos e dos conflitos, nunca poderemos deixar de ir ao encontro de Jesus. Mesmo que Ele fique em silêncio, precisamos perseverar. Mesmo que Ele venha exortar
tratar-nos de uma forma que não queremos aceitar, devemos entender que precisamos se humilhar. E quando nós se humilhamos e o adoramos, nós estamos dizendo para Ele: independente do que tu estás falando, deixa de falar, vou continuar te adorando. A minha fé não vai se abalar. Nessa noite eu quero orar por aqueles que precisam de um milagre da parte de Deus. Não importa a tua situação, não importa que tipo de milagre você precisa, milagre é milagre. Pastor, na minha casa eu preciso de um milagre. E nessa noite, eu quero entender que eu preciso interceder por ele. Nessa noite eu preciso interceder por ela. Está lá dentro do meu lar o problema. Talvez não seja diretamente comigo, mas faz parte do meu grupo. Eu preciso de um tocar, de um milagre de Deus nessa noite. Se você precisa, dê um passo de fé e saia do seu lugar agora.